A vice-líder do clã Yun Hong-moon faz uma oferta tentadora, implorando para que o jogador permaneça alheio à situação para evitar ferimentos, mas advertindo-o de que qualquer resistência será considerada um ato hostil. Ela o desafia a escolher com sabedoria, alertando-o de que sua vida, outrora pacífica, poderia rapidamente se tornar um pesadelo. Com uma serenidade determinada, Ji-han responde com um simples "vá se foder". Em resposta, a vice-líder promete destruí-lo ou forçá-lo a se juntar ao culto. Em um salto mortal para trás, ela se afasta de Shi-yun e Ji-han, retornando rapidamente ao interior do prédio. Shi-yun grita, percebendo que a vice-líder está tentando escapar, recuando porque atualmente não tem poder suficiente para enfrentar os dois. Ela corre em direção ao prédio, seguida por Ji-han. Ao entrarem no edifício, são recebidos por um silêncio sinistro. Ji-han ativa sua auréola de detecção, mas não consegue detectar nada. Shi-yun, impaciente, avança em direção a uma porta e a arrebenta com um chute. Dentro da sala, uma enorme esfera vermelha e preta captura a atenção deles, enquanto o sistema alerta Ji-han sobre uma intenção assassina detectada. Shi-yun grita que precisam fugir imediatamente, pois a esfera está prestes a explodir. No mesmo instante, a esfera emite um pulsar de energia, sinalizando sua iminente autodestruição. Agindo com rapidez, Ji-han envolve Shi-yun em um abraço protetor, ativando seu escudo de mana. Em um instante, a enorme explosão consome o edifício, reduzindo-o a escombros. Quando a fumaça da explosão se dissipa, uma enorme cratera se forma. Mas Ji-han e Shi-yun emergem ilesos graças ao escudo. Ele se preocupa com o estado de Shi-yun e ela assegura que está bem. Embaraçada por estar abraçada com ele, Shi-yun se levanta e pergunta como ele conseguiu conter os danos da explosão. Ji-han explica calmamente que o escudo de mana utiliza sua própria energia para bloquear o dano, indicando que sua reserva de mana era maior do que a energia da explosão. Percebendo que é melhor se afastarem temporariamente, Ji-han sugere que recuem. Shi-yun, agora sem um lar para voltar, questiona para onde devem ir. Ji-han, gentilmente, convida-a para ir para sua casa, assegurando que ela será bem-vinda. Com poucas opções, ela aceita o convite, agradecida pela oferta de refúgio. Ao chegarem à casa de Ji-han, Shi-yun fica impressionada com os golems e as barreiras mágicas que ele instalou para proteger sua residência. Ji-han abre a porta, convidando-a a entrar e se sentir à vontade. Ele oferece algo para beber, e ao pedir água, Ji-han prontamente a atende, lançando uma garrafa para ela. Shi-yun bebe 2 litros de água quase instantaneamente, expressando sua gratidão. Ji-han se acomoda no sofá e, com um sorriso gentil, insiste que não precisa agradecer. Observando-a atentamente, Ji-han percebe uma leve expressão abatida em Shi-yun. Ele pergunta qual seria o próximo passo a seguir. Com sinceridade, ela admite não saber ao certo. Encorajando-a a relaxar, Ji-han sugere que ela se sente, e ela prontamente aceita, escolhendo se acomodar bem ao lado dele, mesmo com 2 sofás disponíveis e muito espaço livre. Enquanto Shi-yun se acomoda, Ji-han decide interiormente que é hora de agir contra o culto das máscaras, agora seus inimigos declarados. Ele percebe que o primeiro passo é reunir o máximo de informações possível sobre eles e estudar suas habilidades para elaborar uma estratégia eficaz. Ele compartilha com Shi-yun sua decisão de coletar informações como primeiro passo, e ela pergunta qual será o próximo passo após isso. Com confiança, Ji-han se levanta e declara que a resposta é óbvia. Eles vão eliminar todo o culto. Ji-han anuncia que é hora de começar e apresenta a Shi-yun um pequeno gatinho preto, que cabe na palma de sua mão. Curiosa, ela pergunta o que é aquilo. Ji-han explica que é um pequeno golem de espionagem com formato de gatinho, repleto de funcionalidades mágicas. Apesar de aparentar ser apenas um gatinho de pelúcia, ele é na verdade uma ferramenta poderosa. Além de captar áudio, o gatinho tem visão de raio-x e pode detectar objetos em um raio de 30 metros. Sua pequena estatura permite que ele se infiltre em praticamente qualquer lugar sem ser detectado, e ele também é incrivelmente veloz e forte. Ji-han revela que criou o gatinho usando suas habilidades de criação. Shi-yun admira as habilidades do jogador, impressionada com a criatividade por trás da criação.
Ji-han então retira todos os pequenos gatinhos espiões de seu inventário e os alinha sobre a mesa, deixando Shi-yun surpresa com a quantidade. Ele explica que criou aproximadamente 3.000 unidades, preparando-se para uma ampla investigação. Shi-yun pergunta como eles vão encontrar os membros do culto. Ji-han explica que tem 2 frentes de informações. Alguns membros apenas usavam as máscaras, enquanto outros tinham poderes únicos. Ele ativa todos os seus gatinhos de espionagem, que partem em alta velocidade. Shi-yun percebe que eles vão detectar os diferentes padrões mágicos do culto. Ji-han confirma, explicando que cada mago tem um padrão único em sua magia, como uma assinatura ou impressão digital, o que os ajudará a identificar os membros do culto. Além disso, o culto das máscaras não se esconde, agindo abertamente e fazendo lavagem cerebral em pessoas comuns, através de sua magia. Ele planeja espionar tanto o mundo real quanto as barreiras ilusórias, sugerindo que Shi-yun descanse enquanto eles coletam informações suficientes. Ela agradece mais uma vez e então decide fazer uma pergunta que a tem intrigado. Por que ele está ajudando-a? Ji-han, incrédulo com a pergunta, suspira e expressa sua decepção, sugerindo que ela é um pouco burra ou que todos no abismo têm a mesma mentalidade. Ele responde que não precisa de nenhum motivo para ajudá-la, pois são amigos, e é simplesmente porque ela é sua amiga que ele sempre estará lá para ajudá-la. Shi-yun fica um pouco chocada com a simplicidade da resposta de Ji-han, talvez porque, tendo vivido sempre no abismo, nunca tenha sido ajudada por motivos tão simples como amizade. Ji-han então decide tomar um banho e oferece alguns quartos livres no andar de cima para que Shi-yun escolha e se sinta à vontade. Enquanto isso, os gatinhos espiões de alta performance de Ji-han começam a percorrer a cidade. Apesar de seu pequeno tamanho, eles se movem rapidamente e furtivamente. Além disso, têm energia suficiente para permanecerem ativos por mais de um mês e podem enviar informações telepaticamente para Ji-han em tempo real. Quando sua energia mágica fica abaixo de 20%, são programados para retornar. Os gatinhos observam o culto agindo publicamente dentro da sociedade. Ji-han recebe todas essas imagens em sua mente e percebe que a situação é pior do que imaginava. O culto está se multiplicando exponencialmente. Com urgência, ele corre para o seu computador e começa a pesquisar na internet, pois nos tempos modernos, é quase impossível que um grupo tão grande não tenha presença online. Ji-han fica surpreso com a quantidade de relatos e o tamanho da comunidade online do culto. Ele observa que no site oficial há mais de 800.000 cadastrados e mais de 500 mil de fiéis. Reconhece que é uma quantidade absurda de pessoas e fica intrigado pelo fato de estarem agindo diretamente no mundo real sem sofrerem a reação de Gaia. Explorando mais o site, Ji-han procura por algum endereço físico e descobre o local conhecido como Berçário das Máscaras, com um endereço real listado. Embora não possa confirmar se o endereço é legítimo sem investigação adicional, ele considera um bom ponto de partida para começar sua busca. Shi-yun bate na porta do quarto de Ji-han e entra, questionando sobre o progresso da investigação. Ele admite que ainda não possui detalhes concretos, mas encontrou um endereço que pode ser a base do culto no mundo real. Shi-yun pergunta onde é, indicando interesse em ir até lá, com um olhar confiante e determinado. No entanto, Ji-han recusa imediatamente a ideia, explicando que precisam descobrir o que está no esconderijo do culto primeiro e elaborar um plano antes de agir. Ele percebe que seu eu anterior teria agido sem hesitação, mas agora, como um mago experiente, entende a importância de elaborar estratégias e se preparar para todas as eventualidades com antecedência. Ji-han propõe continuar explorando por enquanto e acessa o leilão do abismo, lembrando que não há nada impossível quando se tem dinheiro. Ele decide abrir uma solicitação de serviço no leilão, contratando mercenários especializados em espionagem para coletar as informações necessárias. Além disso, planeja deixar seus gatinhos espiões vagarem pela área. Graças ao leilão do abismo, ele consegue muitos prestadores de serviço por um preço acessível, fortalecendo sua equipe de espionagem. Na calada da noite, o prédio que supostamente abrigava a base do culto das máscaras no mundo real, o berçário do culto, é visto em cena. Uma sombra se movimenta rapidamente pelo muro do edifício, revelando a presença de um dos mercenários contratados anonimamente por Ji-han,
através do leilão do abismo. O mercenário adentra furtivamente o quintal do prédio, tirando fotos com o celular enquanto inspeciona o perímetro externo antes de entrar no edifício. Satisfeito com sua invisibilidade mágica, que o mantém oculto das câmeras de segurança, o mercenário considera a tarefa uma brincadeira. Ele reflete sobre a aparente inexperiência do culto, questionando como uma organização tão nova no abismo poderia confiar apenas em câmeras de segurança sem implementar armadilhas mágicas no local. Em sua mente, isso torna seu trabalho ainda mais fácil e lucrativo. O mercenário, mantendo sua detecção mágica ativada, fica perplexo ao pisar em uma armadilha que não detectou. Antes que ele possa reagir, uma explosão de eletricidade percorre seu corpo, causando danos consideráveis e o forçando a cair de joelhos no chão. Enquanto ele luta para se recuperar, alguém se aproxima e fica de pé diante dele. A figura revela seu rosto como sendo Yun-Huan, o novo aluno da turma de Ji-Han. Yun-Huan questiona se o mercenário é um ladrão, oferecendo-lhe a chance de partir se responder honestamente. Ele então pergunta se o mercenário acredita que o mundo está mudando para melhor como resultado da vontade de Deus. Ignorando a pergunta, o mercenário conjura uma adaga mágica. Mas antes que possa atacar, Yun-Huan manifesta uma máscara com a palma da mão e oferece ao mercenário a oportunidade de se juntar a eles. O mercenário avança com sua adaga, mas Yun-Huan permanece calmo e confiante diante do ataque. Após esse encontro, o mercenário desaparece sem deixar rastros. Dentro da barreira ilusória criada por Ji-Han, Shi-Yun dedica seu tempo à meditação e ao treinamento de sua energia interior. Para Ji-Han, essa energia é diferente da mana, mas devido à sua habilidade como jogador, ele as combina em uma só, tornando sua quantidade de mana também sua energia. E graças à quantidade esmagadora de mana que ele possui, suas habilidades físicas também se fortalecem. Observando o tempo passar, Ji-Han percebe que cerca de 3 dias se passaram no mundo real, enquanto eles já estão dentro da barreira há 720 horas, o equivalente a 30 dias. Ao abrir a janela de status, ele nota que agora está no nível 120. Ele reconhece o quão poderoso se tornou. Antes, podia lidar com uma organização pequena ou média sozinho, mas agora é praticamente um exército de um homem só. Embora sinta que ainda não está no nível de Seong-gon, ele se aproxima cada vez mais desse patamar. Ji-Han pondera sobre a possibilidade de um ataque direto ao culto das máscaras, agora uma grande organização. Ele se vê em uma situação delicada, ciente dos desafios que enfrentaria. Decidindo agir, ele direciona todos os seus pontos de atributo para a inteligência, alcançando um marco impressionante de 498 pontos. Além disso, equipa anéis de aumento de mana em seus dedos, cada um fornecendo um aumento de 10 pontos, permitindo que ele use 3 anéis em cada mão, totalizando um aumento de 60 pontos. Ji-Han também incorpora braceletes, um colar, um novo brinco e um novo cajado mágico, maximizando sua capacidade de utilizar mana. Com essa enorme quantidade de mana e seus novos equipamentos, sua inteligência alcança incríveis 648 pontos. No entanto, uma caixa do sistema alerta que seu corpo está sofrendo danos devido à sobrecarga de mana, resultando em uma redução de 1 ponto de HP a cada 24 horas. Apesar disso, ele desbloqueia habilidades passivas valiosas, incluindo mana mística, que garante que sua mana nunca se esgote, e sabedoria transcendental. Com seu poder amplificado, Ji-Han percebe que pode ter superado até mesmo a Mestra Loli. Além dos itens mágicos que já havia equipado, ele utiliza o Cinto da Resistência, que aumenta seus pontos de HP, eliminando assim a penalidade causada pela sobrecarga de mana. Além disso, seus tênis também estão imbuídos com magia que aumenta seus pontos de HP. Com um aumento de mais de 250% em seu poder, Ji-Han observa Shi-Yun em seu treinamento de meditação e decide abrir uma porta para sair da barreira, permitindo que Shi-Yun continue seu treino sozinha. Ele se questiona se deve iniciar um ataque ao culto sem que Shi-Yun saiba. O berçário do culto das máscaras, como é oficialmente conhecido, ocupa uma área equivalente a uma grande universidade de prestígio e foi construído há 5 anos. A história do culto remonta a 8 anos, levantando a questão de se há alguma conexão com a companhia ou não.
algo que Ji-han pondera. Consultando seu celular e vendo que é 12:30, Ji-han espera por alguém até avistar Sun-il e Seong-ah, acenando para eles. Ele comenta que estava começando a ficar cansado de esperar, ao que Sun-il responde que ele os chamou do nada e deveria agradecer por terem aparecido. Enquanto Seong-ah expressa determinação em ser útil e ajudar Ji-han. Sun-il questiona se Ji-han tem noção do quão perigoso isso pode ser, ao que Ji-han responde afirmativamente. Ele explica que o plano é usar as horas de voluntariado para investigar a base inimiga, e que eles não estão livres das restrições de Gaia, então um ataque direto fora de uma barreira não é uma opção viável. Além disso, revela o principal motivo de ter chamado Sun-il e Seong-ah, pois ambos são fortemente protegidos, tanto pelo clã Chumbu como pelo demônio negro. Um ataque direto do culto significaria iniciar uma guerra com tanto o clã Chumbu quanto com o demônio negro Seongon. Sun-il sugere a possibilidade de retirá-lo e Seong-ah da batalha, deixando apenas Ji-han como alvo. Mas este assegura que conseguiria escapar dessa situação e pede que não se preocupem, pois está preparado para qualquer eventualidade. Prontos para iniciar a missão, eles entram no berçário das máscaras após se candidatarem como voluntários para serviços comunitários. Ao encontrar-se lavando cobertores à mão, Ji-han expressa incredulidade diante do fato de um local tão grande não possuir máquinas de lavar automáticas em quantidade suficiente para a demanda. Sun-il sugere que eles devem ter máquinas, mas talvez não em número adequado para a quantidade de cobertores. Apesar disso, Ji-han questiona por que não investiram em uma máquina maior, considerando o grande número de pessoas no local. Seong-ah, por outro lado, parece encontrar diversão na tarefa, enquanto eles continuam o serviço. Curioso sobre os próximos passos, Sun-il pergunta a Ji-han se eles vão apenas lavar as roupas e sair dali. Mas este tranquiliza seu amigo, explicando que ele espalhou seus gatinhos espiões pelo local e que é necessário esperar. Após completarem o serviço, eles se dirigem ao escritório para finalizar os trâmites. Ji-han comenta que a tarefa pareceu fácil, mas Sun-il expressa a preocupação de que os membros do culto possam ter identificado quem são eles, considerando a audácia de invadir sua base. Seong-ah concorda que a situação é suspeita. No escritório, são chamados pelos seus nomes, Ji-han, Sun-il e Seong-ah, para carimbar o formulário indicando a conclusão do serviço voluntário. Uma freira com a máscara do culto agradece e sugere que eles se voluntariem novamente no futuro. Ao sair do escritório, Ji-han percebe que, apesar do tempo que passaram ali, nada de estranho ocorreu. No entanto, Yoon-hwan aparece à frente deles, perguntando se já terminaram o serviço, deixando Ji-han surpreso com sua presença ali. Ji-han suspeita que Yoon-hwan pertence ao abismo e provavelmente conhece suas habilidades como jogador, o que o leva a ocultar informações sobre si mesmo. Sua presença na base do culto das máscaras só intensifica as suspeitas de Ji-han. Enquanto se encaram tensamente, Yoon-hwan, tranquilo e com um sorriso, revela que está ali porque é órfão e mora no local. Ji-han mantém sua expressão indiferente, convicto de que ele é um inimigo. Yoon-hwan nota a falta de surpresa por parte de Ji-han e comenta que as pessoas costumam reagir negativamente quando descobrem sua condição de órfão. No entanto, não apenas Ji-han, mas também Sun-il e Seong-ah encaram Yoon-hwan de forma nada amigável. Yoon-hwan expressa desapontamento com a hostilidade recebida, enquanto Sun-il esclarece que não estão apreensivos por ele ser órfão. Percebendo a atmosfera tensa, Yoon-hwan questiona o motivo da hostilidade, e Seong-ah responde de forma direta, acusando-o de fingir inocência. A franqueza de Seong-ah surpreende Ji-han pela sua clareza. Yoon-hwan, mantendo-se na defensiva, pergunta se fez algo de errado, confuso com a hostilidade do grupo. Ji-han explica que a situação é complexa para todos e indaga de que lado Yoon-hwan está, buscando determinar se ele é confiável ou um inimigo. Yoon-hwan parece confuso diante da pergunta, o que começa a irritar Ji-han, que pondera que o rapaz é hábil em atuar. Yoon-hwan pede esclarecimentos sobre a questão de que lado ele está, alegando não entender. Seong-ah, mais uma vez direta, acusa-o de mentir, afirmando que ele faz parte do abismo e, além disso, pertence ao culto das máscaras. Yoon-hwan parece inicialmente surpreso ao ouvir a palavra abismo,
mas logo recupera a calma e questiona o que isso significa. Nesse momento, uma garota se aproxima e pergunta a Yun-hwan se o grupo são seus amigos. Ela está numa cadeira de rodas, com óculos e cabelos azuis, bastante semelhante a Yun-hwan. Ji-han olha para a garota e percebe que não consegue obter mais informações sobre ela, exceto o nome, Shin Yun-hwa. Ele presume que seja irmã de Yun-hwan e se questiona se ela também faz parte do culto. Yun-hwan esclarece que eles são colegas de classe da escola e apresenta sua irmãzinha mais nova para o grupo. Ela então menciona que a 7ª irmã está procurando por ele e sugere que ele vá verificar o que ela quer. Com isso, Yun-hwan se retira, acenando para o grupo e dizendo que se verão novamente na escola. Sunil comenta que a situação foi um tanto bizarra e Ji-han concorda, admitindo que também achou estranho. Yun-hwa, ainda na presença deles, responde que não há nada de incomum nisso, referindo-se a Sunil como o sucessor do clã Chunbu e a Ji-han como o jogador. Ela observa que sabe que vieram para espionar, mas reconhece a audácia em escolher esse lugar. Afinal, é o coração da base inimiga. Ji-han sorri confiante, afirmando que não faz diferença estar no coração da base inimiga. Ele expressa sua convicção de que pode escapar e aponta para Sunil e Seong-ya, mencionando que ambos são protegidos por um grande poder. Ele também observa que é a primeira vez que vê alguém do culto sem usar uma máscara. Yun-hwa comenta que ficou surpresa ao vê-los ali em plena luz do dia, considerando a situação de guerra em que estão. Ji-han responde que talvez possa ser considerado corajoso. De maneira provocativa, Yun-hwa questiona se ele não acha que está se superestimando. E Ji-han, igualmente provocativo, responde que talvez esteja. Os dois sorriem enquanto Yun-hwa pergunta se ele realmente acredita que vai sair ileso dali. E Ji-han, ainda sorrindo, responde que provavelmente sim. Yun-hwa virou as costas para Ji-han com um sorriso cínico, concedendo-lhe uma vantagem desta vez, enquanto o chamava de jogador. No entanto, suas palavras continham um aviso sombrio de que o próximo encontro entre eles não seria tão simples de escapar. Sem se abalar, Ji-han afirmou que não havia necessidade de um próximo encontro, pois ele poderia resolver tudo ali e agora. Mesmo de costas para ele, Yun-hwa virou apenas o pescoço para trás, encarando-o com seriedade nos olhos. Ela questionou se ele pretendia arrastar seus amigos para aquela confusão, insistindo para que ele partisse. Ji-han, lembrando-se do comportamento estranho de Yun-hwan mais cedo, concluiu que ela era a mente por trás de tudo aquilo. Ele confrontou-a diretamente, perguntando se seu irmão realmente não sabia de nada. Quando ela ouviu sobre seu irmão, uma espiral de energia negra começou a se formar, envolvendo-os em uma barreira. Ji-han percebeu que havia acertado em cheio. O irmão dela realmente não sabia de nada. Yun-hwa admitiu que ele havia dito algo que não deveria. Ji-han, preparado para a batalha, sacou seu cajado do inventário e questionou se havia mais segredos que não deveriam ser revelados, destacando a importância da família, mesmo para os vilões. Yun-hwa, com um sorriso malicioso, declara que é hora de acabar com isso, que Ji-han não verá mais piedade. Uma luz amarela irradia do seu rosto, moldando uma máscara que a transforma. Ji-han, por sua vez, não se intimida. Ele sabia que esse momento chegaria e que ele não deveria ser subestimado. Com a confiança de um mago cuja inteligência ultrapassava os 600 pontos, Ji-han conjura uma esfera dourada, uma fusão de 4 feitiços poderosos. Então, com um comando decidido, ele proclama: Brilhe, reino espiritual da feitiçaria. Uma luz branca intensa emana, envolvendo o grupo em uma redoma de energia, como se criasse uma barreira dentro da própria barreira em que estavam. Dentro desse reino espiritual, o poder de Ji-han é amplificado, enquanto o de seus inimigos é enfraquecido. Yun-hwa, impressionada, reconhece a magnitude do feito, compreendendo a confiança dele. Ji-han pergunta se ela acha que um feiticeiro iria simplesmente invadir um lugar desses, sem planejar um plano antes. Yun-hwa diz que sim, afinal alguns feiticeiros são realmente estúpidos, insinuando que Ji-han é um desses feiticeiros. Várias figuras mascaradas emergem da escuridão ao redor, cercando o reino espiritual de Ji-han com hostilidade iminente. Ji-han rapidamente percebe a estratégia dos seus inimigos, uma tentativa de vencer pela quantidade.
ele ativa seu observador nas numerosas figuras mascaradas que surgiam, mas é frustrado ao não obter nenhuma informação, pois estão habilmente ocultas. Enquanto isso, Yunhua ordena que matem o jogador e os mascarados respondem sacando cajados adornados com esferas roxas nas pontas. Conhecendo a habilidade dos inimigos de alternar entre serem magos ou lutadores, mas incapazes de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, Ji-han sente-se preparado para o confronto iminente. Ele ergue seu cajado e entoa as palavras de comando: "Cresça, meu território." O enorme domo mágico do seu reino espiritual se expande para uma área ainda maior. Enquanto os mascarados conjuram sua magia ao redor da barreira de Ji-han, os feitiços lançados colidem com o escudo do território expandido, mas não conseguem penetrar. Uma mensagem do sistema alerta Ji-han de que seu território está sob ataque. E logo outra notificação indica que a análise está completa, dando início à destruição do feitiço inimigo. Uma explosão irrompe, marcando o contra-ataque de Ji-han. A barreira externa do inimigo finalmente cede, e os mascarados caem derrotados no chão. Yunhua, admirando Ji-han, admite que ele é realmente um irregular. Confiantemente, Ji-han responde que mal começou a lutar de verdade. De forma irônica, Yunhua pergunta se ele está falando sério. Mais mascarados emergem das sombras, prontos para o confronto. Yunhua assegura que eles também estão apenas começando. Os mascarados começam um ritual, proferindo palavras antigas. Desperte, nós. Desperte, eu. As máscaras brilham em seus rostos, e eles se levantam novamente. Ji-han, antecipando esse movimento, abre seu inventário e lança suas esferas de golems no chão. Incríveis golems se materializam, prontos para a batalha, enquanto ele os ordena atacar. Ao mesmo tempo, Yunhua instrui seu grupo a atacar também. Os mascarados empunham seus cajados, conjurando uma chuva de raios roxos, uma poderosa magia que desaba sobre o território de Ji-han. Os inimigos veem seus golpes enfraquecidos pelas propriedades do reino espiritual de Ji-han, incapazes de alcançá-lo. Além disso, seus golems estão encantados com uma proteção contra a magia, tornando os ataques dos mascarados inúteis contra eles. Os braços dos golems de Ji-han se transformam, moldando-se em poderosas metralhadoras que iniciam uma intensa chuva de disparos contra os inimigos. Ji-han explica que as balas lançadas pelas metralhadoras dos golems não são comuns. Feitas de borracha e imbuídas com um feitiço de neutralização de magia, elas são capazes de desarmar seus oponentes. Embora uma única bala possa não ser eficaz, a história muda quando centenas delas atingem os inimigos repetidamente. Com um grito de determinação, Ji-han demonstra que veio preparado para este confronto. Sabendo que se a conexão divina for quebrada pelo desarmamento mágico, os poderes dos mascarados serão anulados. Sun-il observa admirado, comentando como Ji-han parece uma versão completamente diferente da que ele conhecia. Ji-han parece estar ganhando controle sobre a batalha quando Sun-il toma a dianteira e apela ao culto das máscaras, sugerindo que talvez seja melhor encerrar ali. Yunhua, por sua vez, questiona se o sucessor do clã Xunbu também pretende se envolver. Sun-il responde que Ji-han é seu amigo, e mesmo que o clã Xunbu opte por não interferir, ele fará isso por conta própria. Ele também pede que Yunhua não seja tão formal, considerando sua posição como sucessor do clã. Yunhua levanta a questão de se seria um problema Sun-il se envolver por conta própria, mencionando que, como sucessor direto, ele poderia usar a espada de Dan. Sun-il responde que está agindo como indivíduo, não como representante de uma organização. Yunhua então questiona se ele não utilizará o poder do clã. Ela continua, destacando que matar o portador da espada de Dan na Península Coreana vai contra as regras. Decidem parar por ali naquele momento. Admitindo que Ji-han os surpreendeu, concordam que não estavam completamente preparados. Sun-il pede que não se envolvam novamente no futuro. Yunhua afirma que é impossível, argumentando que estão agindo em prol de seus objetivos. Ela pede garantias a Sun-il de que o jogador não irá interferir em seus negócios novamente. Dirige-se a Ji-han sobre o clã Yunhonmun, questionando se ele pode se abster de intervir nesse assunto. Ji-han responde que talvez pudesse se soubesse toda a situação,
Yun-hua, provocando, lança a pergunta decisiva sobre o que Ji-han faria se o culto se voltasse contra sua amiga, Kwon Shi-yun. Com uma expressão séria e intimidante, Ji-han responde que se o culto ousar se aproximar de Shi-yun, ele não hesitará em erradicá-los, caçando-os um por um, até que não reste nenhum. Yun-hua, então, remove a máscara do rosto, admitindo que um acordo é impossível. Ela desfaz a barreira negra que os envolvia, declarando que, embora a luta inevitavelmente aconteça no futuro, não será naquele dia. Virando sua cadeira de rodas, ela ordena que Ji-han se vá. Enquanto caminham pela rua, Sun-il questiona a atitude de Ji-han. Ele simplesmente responde que é assim que os feiticeiros agem. Sun-il, insatisfeito, argumenta que isso não é uma resposta, afirmando que uma coisa não está relacionada à outra. Ji-han explica que os feiticeiros geralmente estão bem preparados, e que, como ele estava, tinha tudo sob controle. Ele também revela que levar Sun-il e Seong-a consigo foi uma jogada inteligente, pegando seus oponentes de surpresa. Seong-a pergunta se Ji-han estava provocando-os, e ele confirma com um sorriso. Sun-il questiona qual será o próximo passo de Ji-han. Ji-han responde que irá conversar com Shi-yun, pois a decisão final está em suas mãos. De qualquer forma, ele agradece a Sun-il e Seong-a pela ajuda. Sun-il aconselha Ji-han a não se sobrecarregar. Seong-a, por sua vez, pergunta se sua contribuição foi útil, se ela conseguiu ajudar de alguma forma. Ji-han responde afirmativamente, expressando sua gratidão pela ajuda dela. Com um sorriso radiante, Seong-a fica extremamente feliz por ter sido capaz de contribuir e expressa sua gratidão a Ji-han. Então, o grupo se despede, cada um seguindo seu próprio caminho. Ji-han retorna à sua casa e abre a porta da barreira ilusória onde Shi-yun estava concentrada em seu treinamento. Ela ainda estava imersa em sua meditação, e sua energia irradiava, envolvendo-a em chamas que pareciam intensificar seu poder. Quando Shi-yun lentamente abre os olhos, ela questiona onde Ji-han esteve. Surpreso que ela tenha notado sua saída da barreira, ele pergunta como ela soube. Shi-yun explica que, mesmo em seu estado de meditação, ela permanece ciente do que acontece ao seu redor. Ji-han responde que saiu para reunir informações e testar o poder do culto. Curiosa, Shi-yun pergunta se ele descobriu algo importante. Ji-han revela ter feito algumas descobertas e ter um plano em mente. Ele explica o plano de forma simples: sequestrar um membro do clã Yun-hon-moon do culto das máscaras e usar como cobaia para uma magia de remoção mágica, visando desfazer a conexão divina. Shi-yun fica exaltada com esperança, perguntando se isso significaria a possibilidade de salvar as pessoas de seu clã. Ji-han responde que é provável que sim. Shi-yun observa, preocupada, que a máscara é a catalisadora da magia deles, e quebrar esse vínculo à força os libertaria da lavagem cerebral. Ji-han concorda, explicando que é basicamente isso. Shi-yun então pergunta quando vão agir, e Ji-han responde que é agora mesmo. Surpresa, Shi-yun questiona se não acabaram de enfrentá-los. Ji-han explica que essa é a estratégia: pegá-los de surpresa para tornar o plano mais eficaz. Dirigindo-se para a cidade, eles avistam membros do culto em público, divulgando sua mensagem. Shi-yun expressa sua incredulidade com a naturalidade deles agindo no mundo real e lamenta como seu clã está sendo manipulado. Ji-han explica que esse é o modus operandi do culto: abduzir pessoas poderosas, já ligadas ao abismo, para se fortalecerem, utilizando seu conhecimento e técnicas através da conexão divina. Ele aponta que a pessoa distribuindo os panfletos faz parte dos Yun-hon-moon. Diante disso, Shi-yun pergunta o que ele planeja fazer, alertando que ele será punido por Gaia se usar habilidades mágicas em público e no mundo real. Ji-han tranquiliza, mostrando uma bomba de fumaça e soltando-a perto da integrante dos Yun-hon-moon, abduzida pelo culto enquanto entregava panfletos. Confusa, Shi-yun pergunta o que ele está fazendo, e Ji-han responde com simplicidade que está espalhando fumaça. Ele explica que estão sob um feitiço que impede que pessoas comuns os vejam. Então, se ninguém do mundo real viu quem lançou a bomba de fumaça, eles não serão pegos pelas leis de Gaia. Ji-han abre uma barreira ilusória, sugando para dentro apenas a integrante do clã Yun-hon-moon, abduzida pela máscara.
Enquanto avança em direção à mascarada, Ji-han anuncia que é hora da caçada. No entanto, Shi-yun o detém e insiste para que ela lide com isso. Sem hesitar, ela salta rapidamente em direção à mascarada. Ji-han retira seu cajado e cria uma magia de restrição na barreira ilusória que ele criou. Essas restrições garantem que nenhum ser não autorizado possa entrar ou sair da barreira, e que nenhum poder mágico abaixo do nível de Ji-han possa danificá-la. Com essas medidas de segurança, Ji-han se certifica de que não serão incomodados durante o confronto. Enquanto isso, Shi-yun libera sua aura flamejante e prepara um poderoso soco, mirando diretamente na máscara da adversária. No entanto, com agilidade surpreendente, a mascarada consegue desviar do golpe, impressionando Shi-yun. Em resposta, a mascarada desfere um contra-ataque certeiro no estômago de Shi-yun, causando um impacto poderoso que a faz recuar. Com voz firme, a mascarada lembra Shi-yun da importância de não baixar a guarda. Reconhecendo a voz, Shi-yun percebe que se trata da líder do clã. A mascarada confirma que é realmente ela mesma. Shi-yun, incrédula, questiona se ela está enlouquecendo. A mascarada responde que Shi-yun provavelmente pensa que ela está sendo manipulada e sujeita à lavagem cerebral. Shi-yun confirma, argumentando que é a única explicação plausível para seu comportamento. A mascarada, por sua vez, assegura que está agindo por vontade própria, o que deixa Shi-yun confusa e descrente. Diante da negação de Shi-yun, a mascarada pergunta qual será o próximo passo dela. Em resposta, Shi-yun libera sua aura flamejante e declara que vai derrotá-la. A mascarada faz o mesmo, desafiando Shi-yun a avançar e tentar. Enquanto observa a luta, Ji-han nota que a mascarada é poderosa e, além disso, parece estar completamente no controle de seus próprios pensamentos. Ele acha estranho que o clã Yunhonmun esteja associado ao culto por vontade própria. Apesar da restrição que Ji-han colocou na barreira, ele sabe que será complicado lidar com o culto se eles vierem em peso. Ele conclui que tem menos de 15 minutos para resolver essa situação antes de um possível ataque. Decidindo dar mais tempo para Shi-yun, ele reconhece que lutar por conta própria é uma oportunidade de ganhar experiência e evoluir. Compreendendo que Shi-yun está sob a influência do sistema do jogador devido ao seu grupo, Ji-han percebe que ela também usufrui das habilidades passivas do sistema, como a resistência a danos. Isso significa que ela é capaz de conter danos severos durante a batalha. A batalha entre Shi-yun e a mascarada continua intensa, com ambas encarando-se enquanto a energia flamejante permeia seus corpos. Shi-yun não hesita em tomar a iniciativa, desferindo um poderoso soco de fogo espiritual. No entanto, o golpe é habilmente bloqueado pela mascarada, que demonstra habilidade e agilidade. Confiante, Shi-yun antecipa o contra-ataque, firmando sua perna direita no chão e fazendo o solo se quebrar sob o impacto de seu segundo golpe, direcionado ao estômago da mascarada. Ela imagina que tal golpe deve ter deixado a mascarada incapacitada de continuar lutando. No entanto, para sua surpresa, a mascarada elogia Shi-yun pela execução do golpe e segura o punho da jovem depois que atingira seu estômago. Shi-yun expressa incredulidade diante da aparente falta de danos que a mascarada sofreu, mesmo após o poderoso golpe que ela desferiu. Ela argumenta que, mesmo que a mascarada estivesse protegida por magia, o impacto do golpe teria sido suficiente para causar danos graves, inclusive quebrar alguns ossos. Para Shi-yun, se fosse apenas uma proteção mágica, teria sido superada pelas chamas de Yunhon. A mascarada responde calmamente, explicando que esse é o poder do culto das máscaras. Eles se tornam um através da máscara, fundindo conhecimento, emoções e habilidades. É por isso que ela pode desempenhar papéis tão diversos, desde líder do clã até missionária, cozinheira, professora ou musicista. Ela afirma que não é mais a mesma pessoa. A raiva contorce o rosto de Shi-yun enquanto ela processa essa revelação, pensando que isso parece ainda pior do que uma lavagem cerebral. A mascarada aperta com firmeza o braço de Shi-yun que ela segura, proferindo que agora ela é várias existências em uma só. Em seguida, ela levanta a mão esquerda, formando uma luz que se molda em uma máscara, convidando Shi-yun a se juntar a eles e afirmando que as pessoas não devem viver sozinhas. Shi-yun, determinada a recusar a oferta da mascarada, desfere um poderoso chute
envolvendo seu pé com uma aura vermelha brilhante, enquanto executa o chute lunar da chama espiritual. A máscara na mão esquerda da mascarada se desfaz instantaneamente, pois ela precisa usar seu braço para se defender do ataque de Shi-Yun. Apesar da ferocidade dos ataques de Shi-Yun, a mascarada permanece aparentemente ilesa, o que desconcerta a guerreira. Em outra tentativa, Shi-Yun lança outro chute, mas mais uma vez, ele se mostra ineficaz contra sua adversária. Shi-Yun não consegue compreender como a mascarada não está sofrendo nenhum dano com seus golpes. Em resposta, a mascarada segura a perna de Shi-Yun, enquanto uma aura intensa e vermelha brilha em volta de seu corpo. Ela admira a persistência de Shi-Yun, observando que isso será bom para ela, pois eles precisam dela tanto quanto ela precisa deles. Antes que Shi-Yun possa reagir, a mascarada desaparece rapidamente, reaparecendo nas costas da jovem em um movimento tão veloz que parece fazer com que ela desapareça completamente. A mascarada desfere um soco certeiro na costela de Shi-Yun, pegando-a desprevenida e sem chance de se defender. Mesmo tentando retaliar com um cruzado de direita, Shi-Yun vê a mascarada desviar com incríveis reflexos, iniciando uma sequência de golpes consecutivos que atingem a jovem sem piedade, empurrando-a para trás com sua força avassaladora. Surpreendida pelo fato de Shi-Yun continuar de pé, aparentemente sem nenhum sinal de dano significativo, mesmo após os golpes devastadores, a mascarada fica intrigada. Ela reconhece que deveria ter quebrado alguns ossos, mas Shi-Yun permanece resiliente. Com raiva, Shi-Yun ordena que a mascarada pare de falar e, explodindo sua aura, se lança em alta velocidade para iniciar um novo ataque. No entanto, mesmo com sua velocidade impressionante, a mascarada consegue antecipar o golpe e se defender. Nesse momento, Shi-Yun percebe que a mascarada está se movendo à velocidade do som, mesmo sem usar as chamas azuis para acelerar seu corpo. Esse insight a distrai, enquanto ela tenta compreender como isso é possível. A mascarada aproveita a distração de Shi-Yun para desferir outro soco poderoso em seu estômago, lançando-a para trás. Mas ainda assim, Shi-Yun se mantém de pé. A mascarada percebe que Shi-Yun está se mantendo de pé até agora devido à influência da habilidade do jogador. Ji-Han se aproxima, entrando no confronto, e pede permissão a Shi-Yun para se envolver na luta a partir daquele momento. Ela diz que pode cuidar disso, mas Ji-Han explica que não tem muito tempo, pois o poder do culto das máscaras está conectado até mesmo à barreira que ele criou. Então, o culto já deve estar ciente do ataque iminente. A mascarada confirma as suspeitas de Ji-Han, revelando que seus aliados já estão a caminho enquanto conversam. Ji-Han nota que ela parece agir de forma diferente dos outros membros do culto e questiona se ela é especial. A mascarada responde que não é especial, mas que eles se tornaram especiais juntos. Ji-Han indaga se ela aprimorou os efeitos da habilidade do culto com suas próprias habilidades, e a mascarada confirma. Ela explica que, embora cada indivíduo seja responsável por seu próprio aprimoramento físico, a conexão com ela permitiu que todos se tornassem capazes de usar o punho da chama espiritual. Além disso, como lutadora, ela também é capaz de utilizar magias de feiticeiros. Ji-Han comenta que essas habilidades do culto não parecem muito justas, e a mascarada retruca, ironizando que é engraçado ouvir isso vindo dele, considerando que a habilidade do jogador é, de fato, a mais injusta de todas. A mascarada afirma que antes queriam trazer a mestra de Ji-Han, Loliquiano, para o culto, mas agora não vão mais incomodá-la. No entanto, planejam levar Shi-Yun. Ji-Han questiona se ela realmente acredita que ele permitirá isso. Então, ele ativa uma magia previamente preparada. Círculos mágicos surgem ao seu redor, aumentando drasticamente sua agilidade, habilidades físicas e poder de ataques mágicos por 3 minutos. A mascarada investe em direção a Ji-Han. Mesmo com sua magia de aceleração temporal ativada, ela não fica para trás, demonstrando a velocidade característica da líder do clã Yun-Hong. Seu soco é bloqueado pelo escudo de mana de Ji-Han, que rapidamente contra-ataca com um poderoso raio, derrubando a mascarada em um único golpe. Até Shi-Yun se surpreende com a eficácia do ataque. Ji-Han então retira do inventário 2 braceletes verdes. Shi-Yun questiona o que são eles, e Ji-Han explica que são selos mágicos que desativam a magia da pessoa.
Após colocar os braceletes na mascarada desacordada, Ji-han a levanta em seus ombros, declarando que o trabalho está concluído e é hora de voltar. De volta à sua casa, Ji-han abre uma barreira ilusória, deixando a líder do clã Yun-hong desacordada no chão. Ele remove sua máscara e, enquanto Shi-yun pergunta se ele terminou, Ji-han explica que quebrou a conexão divina. Com um gesto próximo ao rosto dela, ele a desperta com magia. A mulher, um pouco assustada, levanta-se e percebe que foi capturada. Ela questiona o que Ji-han deseja. Ele responde que seu único objetivo era libertá-la do controle do culto das máscaras. Ele pergunta se ela está de volta ao normal após quebrarem a conexão divina, ao que ela confirma. Ji-han ativa o observador para verificar seus status, enquanto Shi-yun indaga sobre suas declarações anteriores enquanto usava a máscara. A líder explica que é óbvio. Ela se sentia mais feliz agora do que antes de se juntar ao culto. Shi-yun não entende. Ela realmente aderiu ao culto por vontade própria? Ela pede esclarecimentos sobre o que a líder quer dizer. A líder chama Shi-yun, identificando-a como a Yun-hong Yeong Yeonshidan, uma arma criada pelo clã Yun-hong. Shi-yun confirma, surpreendendo Ji-han. A líder explica que Shi-yun foi concebida e treinada pelo clã para ser uma arma, visando garantir a segurança de todos e alcançar a paz e a felicidade interior. Ela argumenta que Shi-yun, tendo vivido essa criação, deve compreender que seu propósito é proteger o clã para alcançar essa paz tão almejada. Shi-yun concorda que seu propósito é esse, mas contesta que fazer parte do culto não traz felicidade genuína, apenas uma ilusão de felicidade implantada através de lavagem cerebral. A líder argumenta que Shi-yun não compreende completamente, e só entenderá quando se juntar ao culto e experimentar por si mesma. Shi-yun questiona por que estão atrás dela. A líder responde que Shi-yun é um investimento do clã, uma arma que ainda precisa amadurecer totalmente para cumprir seu propósito de proteger o clã. Para isso, ela deve se unir ao culto e continuar seu crescimento para servir ao clã. Ji-han interrompe, observando que no final das contas, todos são iguais. A mulher o adverte para ficar à margem, pois ele não compreende e nem precisa compreender. Ela enfatiza que o abismo existia antes da humanidade, antes de receber esse nome, quando o mundo estava imerso no caos. Ela questiona se Ji-han, um forasteiro, pode realmente entender aqueles nascidos e criados dentro do abismo. Ji-han argumenta que isso não justifica tratar as pessoas como ferramentas. A mulher contrapõe, mencionando que a sociedade moderna já faz isso. Ele concorda que existem pessoas assim, mas ressalta que também existem pessoas boas que contribuíram para a sociedade atual. A mulher rejeita o argumento de Ji-han, dizendo que é falho. Ji-han diz que o mundo é governado por princípios morais, e, portanto, o culto está errado em suas ações imorais. Ela então questiona quem decide quais valores morais são corretos, concluindo que ele nunca será capaz de compreender. Por fim, ela pede que os deixem em paz. Ji-han argumenta que não pode simplesmente ignorar a situação, pois estão atrás de Shi-yun e ele não pode abandonar sua amiga em apuros. A mulher retruca, sugerindo que Shi-yun seria mais feliz se aceitasse se juntar a eles, e que ele não tem o direito de interferir. Ela defende a prática do clã de criar uma arma, argumentando que qualquer pessoa pode ser uma arma, e algumas são simplesmente designadas como tal. Ela afirma que nem mesmo Shi-yun se importa com isso, pois é o propósito dela. Ji-han contesta que se juntar ao culto privaria as pessoas de seu livre-arbítrio, mas a mulher insiste que ele nunca entenderá. Ji-han percebe que voltaram ao ponto inicial e questiona se a única maneira dele entender seria se juntando ao culto. A mulher confirma, levando Ji-han a concluir que ela não tem mais argumentos. Com a palma da mão próxima ao rosto dela, ele a faz dormir com magia. Olhando para Shi-yun, que parece bastante abatida, Ji-han sugere que a única forma de resolver tudo é destruir o culto inteiro, e pergunta a opinião dela sobre isso. Shi-yun concorda com os argumentos de Ji-han, mas expressa sua preocupação com a líder do clã, que parecia completamente normal. Ela explica que em casos de lavagem cerebral, geralmente surgem inconsistências durante conversas, revelando que os pensamentos foram alterados. No entanto, a líder do clã não mostrou sinais de estranheza, o que sugere que o clã Yun-hon Moon se uniu ao culto das máscaras por vontade própria.
Ji-han comenta que a ideia de verdadeira felicidade o perturba, e Shi-yun concorda que também a incomoda. Ji-han sugere procurar Cheon-ji-dang para obter respostas, mas Shi-yun recomenda outra pessoa, o gerente da filial coreana do Leilão do Abismo. Apesar de não pertencerem ao Nono Portão, o Leilão do Abismo é uma organização igualmente grande e relevante, lidando com uma variedade de assuntos. Shi-yun destaca que eles têm acesso a uma quantidade significativa de informações. Ji-han concorda e, acessando o site do leilão, envia um e-mail direto à organização solicitando informações. Shi-yun questiona se eles responderão, e Ji-han, confiante, afirma que sim, mencionando que já se encontrou pessoalmente com o gerente anteriormente. Shi-yun fica surpresa ao saber que Ji-han já se encontrou com Ma Yeon-seong, e ele confirma que sim. Na verdade, Ma Yeon o visitou primeiro. Ela acha isso muito estranho, especialmente o fato de Ma Yeon ter ido pessoalmente. Ji-han admite que, na época, não entendia muito bem como as coisas funcionavam no abismo, tornando a situação ainda mais estranha. Ele compartilha que Ma Yeon disse algo curioso na ocasião, mencionando que estava ali a pedido de alguém relacionado a Ji-han e alertou sobre possíveis caos na cidade caso ele fosse atacado. Naquela época, Ji-han não sabia, mas alguém o estava protegendo. O Harem King. Embora desconheça os motivos, ele está confiante de que Ma Yeon responderá ao e-mail. Enquanto conversam, a campainha da casa de Ji-han toca, levantando a suspeita de que seja do Leilão do Abismo. Ao abrir a porta, eles se deparam com Ma Yeon-seong, que sorri e cumprimenta Ji-han, dizendo que já faz muito tempo desde que se encontraram. Ji-han comenta sobre a rapidez da visita de Ma Yeon, e ele responde que esteve ocupado, mas não demais para atender ao pedido do jogador. Ma Yeon sugere conversar em um espaço de tempo distorcido, onde tempo é dinheiro. Ji-han concorda e cria uma barreira com um espaço completamente branco de tempo distorcido, explicando que a proporção de tempo ali é de 10:1. Impressionado, Ma Yeon pede para começarem o assunto, já prevendo que Ji-han quer informações sobre o culto das máscaras, o que ele confirma. Ma Yeon alerta Ji-han de que essas informações têm um preço alto, e Ji-han pergunta qual é o custo. Ma Yeon responde que não pode aceitar nada comum. Ji-han pede para ele ser mais específico. Ele expressa sua satisfação por Ji-han estar seguindo a conversa, e explica que precisa que o jogador faça algo por eles. Ma Yeon ressalta que as habilidades de Ji-han representam o próprio poder e vontade do mundo. Ji-han observa que, até onde ele sabe, todo usuário nato possui o poder da vontade do mundo, mas Ma Yeon afirma que Ji-han é especialmente notável mesmo entre os outros usuários natos. Ele aponta que Ji-han não se machuca, o que viola as leis da física, e sua habilidade de cura transcende a causa e efeito. Ma Yeon destaca que recuperar a resistência de Seong-gon é algo que até mesmo aqueles com habilidades especiais consideráveis não conseguiriam realizar. Ele pede para Ji-han pensar sobre o assunto, explicando que Seong-gon é alguém especial, utilizando um poder especial. Recuperar seus ferimentos requer superar esse poder em um certo nível, além de Ji-han ter restaurado não apenas seus ferimentos físicos, mas também parte de sua energia. Os poderes de Seong-gon pertencem à dimensão negativa, e para recuperá-los, seria necessário um poder equivalente. No entanto, Ji-han conseguiu isso. Ma Yeon sugere que, se Ji-han usasse esses poderes para criar algo, ele poderia materializar coisas que existem apenas em sua imaginação. Ele reconhece que Ji-han ainda não está pronto, mas se continuar evoluindo e aprimorando suas habilidades, poderia alcançar esse nível. Essa é a demanda de Ma Yeon para Ji-han. Ma Yeon declara que precisará que Ji-han crie algo para eles apenas uma vez, enquanto encara-o, e Ji-han pondera sobre a proposta. Ma Yeon menciona que na primeira vez que se encontraram, deu um conselho a Ji-han como um favor para ela, e agora oferecerá uma pequena dica. Ao ouvir a palavra ela, Ji-han conclui que Ma Yeon não o encontrou inicialmente devido ao Harem King, e que uma mulher foi quem o contatou para aconselhá-lo naquela ocasião. Ma Yeon prossegue com a dica prometida, revelando que a fonte do poder do culto das máscaras reside na solidão, acrescentando que nenhuma conexão divina como essa jamais surgiu na história. Ele sugere que, se
Se Ji-han desejar mais detalhes, pode contatá-lo novamente quando estiver disposto a oferecer o que eles querem em troca. Com isso, Ma-hyun desaparece, deixando Ji-han a refletir sobre a situação. Ele consulta Shi-yun sobre sua opinião e ela conclui, com base no que foi dito, que a magia do culto se baseia nas emoções, mais especificamente não em qualquer emoção, mas sim na solidão. Devido ao recente ataque direto e sequestro de um membro do culto, Ji-han está preparado para um possível contra-ataque. Ele ressalta que sua casa está fortificada, o que lhe proporcionará tempo adicional, e está localizada no território controlado pelos Chunbumun, tornando um ataque direto mais difícil. No entanto, Ji-han reconhece que mesmo treinando na barreira com distorção temporal de 10:1, o culto ainda se fortalecerá mais rapidamente. O tempo está contra ele, pois o poder do culto cresce exponencialmente à medida que recrutam mais membros através da lavagem cerebral. Shi-yun observa que o culto irá atacar com vantagem numérica, o que é uma boa estratégia. Ji-han acrescenta que o aumento de membros no culto não apenas aumenta seus números, mas também suas habilidades. Shi-yun pergunta, qual é o plano de Ji-han para vencer essa guerra? E ele menciona que tem considerado várias estratégias, incluindo a extração de habilidades deles. Shi-yun pergunta se é realmente possível extrair habilidades dos oponentes. Ji-han confirma que sim, graças a uma habilidade chamada drenar energia que ele adquiriu há muito tempo, e com sua evolução, agora ele é capaz de absorver os poderes do adversário permanentemente. Shi-yun expressa que isso é incrível, e Ji-han ressalta que, de qualquer forma, ele precisaria neutralizar e capturar o oponente antes de usar essa habilidade. Quanto à possibilidade de usar as habilidades extraídas, Ji-han admite que nunca tentou, mas acha que pode ser possível. Shi-yun concorda que é uma boa opção seguir com esse plano, e Ji-han reconhece que no momento é a única escolha que tem. De repente, ele sente um tremor na barreira que protege sua casa, e uma mensagem do sistema informa que ele está sob ataque, iniciando o modo defensivo. Do lado de fora, os figurantes mascarados atacam a casa de Ji-han com lanças imbuídas de magia, mas os ataques parecem incapazes de penetrar na barreira. Determinados a destruir a barreira, eles continuam atacando, estimando que levarão 48 minutos para quebrá-la completamente. Até aquele momento, não receberam nenhuma resposta do oponente. Então, continuam utilizando todo o seu poder para tentar destruir o escudo de Ji-han. Uma das figurantes detecta uma mudança espacial e percebe que não conseguem impedir essa alteração. A barreira ilusória que protegia a casa de Ji-han é transformada, teleportando-a para uma dimensão alternativa, deixando os figurantes confusos. Eles verificam que a conexão divina ainda está funcionando, apesar da mudança de dimensão, mas ficam perplexos quando veem a casa de Ji-han exibindo uma mensagem gigante. Torre de defesa de Han Ji-han. Os figurantes não conseguem entender o que está acontecendo. Enquanto isso, Ji-han vê uma caixa do sistema aparecer como um monitor, mostrando sua casa na dimensão alternativa e os inimigos marcados no mapa, como em um jogo de defesa de castelo. Ele percebe que a magia defensiva que colocou em sua casa está funcionando de uma maneira inesperada. Uma mensagem no monitor pede para ele posicionar suas tropas, como em um jogo de estratégia. Com 16 tropas corpo a corpo e 16 tropas de longo alcance à sua disposição, Ji-han verifica a localização dos inimigos no mapa e percebe que está cercado por todos os lados. Ele posiciona suas tropas no mapa com um sorriso, achando tudo aquilo divertido e engraçado. Enquanto isso, Shi-yun também não compreende o que está acontecendo e chama por Ji-han para perguntar o que está acontecendo. Ji-han explica que essa transformação é uma extensão de sua habilidade, criando uma barreira defensiva nessa forma. Shi-yun continua a questionar, e Ji-han compara a situação a um tipo de jogo chamado Tower Defense, onde é necessário proteger seu castelo usando estratégia. Shi-yun demonstra interesse e pede para Ji-han explicar mais sobre esse tipo de jogo mais tarde. Ji-han concorda, mas enfatiza que, por enquanto, eles devem se concentrar em repelir os invasores. Enquanto ele visualiza a situação como um jogo em seu monitor, suas tropas de golems se materializam nos locais onde foram posicionadas ao redor da fortaleza. Um dos figurantes conjura uma magia de raio,
permitindo-lhe mover-se em super alta velocidade, e ele avança em direção à fortaleza de Ji-Han, ignorando os golems que estão na frente. No entanto, outro golem aparece repentinamente, deixando o figurante confuso, já que segundos atrás ele não estava lá. O golem ataca com um soco, e o figurante reage da mesma forma, resultando em um choque entre seus punhos. Utilizando a técnica do clã Yunhong, os punhos esmagadores de fogo, o poder combinado faz com que ambos sejam arremessados para trás. O figurante fica perplexo com a força do golem, que demonstra poder físico e mágico suficiente para bloquear o poder que ele recebe através da conexão divina. Em seguida, um disparo é lançado em direção ao figurante, que consegue desviar, surpreendendo-se novamente ao perceber que os golems também podem atacar à distância. Os golems de longo alcance transformam seus braços em metralhadoras e começam a disparar contra o figurante. Ele conjura uma magia para correr sobre o vento, tentando escapar dos disparos, mas os outros golems esticam seus braços para atacá-lo. O figurante rapidamente conjura um escudo de mana, resultando em uma explosão quando os ataques dos golems colidem com o escudo. Usando sua conexão divina, o figurante reconhece que o jogador possui habilidades poderosas e variadas além do que eles imaginavam. Percebendo que há uma alta chance de serem aniquilados naquele estado, ele decide recuar, ordenando a retirada. As máscaras nos rostos dos figurantes começam a se desfazer. Enquanto isso, no monitor do sistema interno, uma mensagem de vitória é exibida para Ji-Han. Xion pergunta se isso significa que venceram. E Ji-Han confirma, mas expressa uma sensação estranha. Ele decide restaurar a barreira para o estado normal por enquanto. Uma mensagem do sistema informa que o modo de defesa foi desativado e os espólios da guerra serão distribuídos. E os corpos dos figurantes aparecem diante de Ji-Han, caídos e inconscientes no chão. Ji-Han ativa o observador e compartilha com Xion uma descoberta perturbadora. Os corpos estão sem alma e sem mestre. Xion, chocada, sugere que isso deve ser obra do ladrão de almas, que é capaz de extrair almas dos corpos. Esses corpos se tornaram meras conchas vazias, mas podem ser reutilizados se receberem outras almas. Ji-Han reflete que se isso é possível, então também é possível alcançar a imortalidade com essa habilidade. Xion concorda, admitindo que sim, poderia ser possível. No entanto, Xion ressalta que há muitos efeitos colaterais ao tentar alcançar a imortalidade dessa maneira, e o indivíduo pode acabar perdendo seu poder. Por isso, ninguém busca a imortalidade dessa forma. Existem outros meios para isso. Ji-Han concorda e volta sua atenção novamente para o culto das máscaras, que está controlando corpos vazios como se fossem marionetes. Xion observa que a líder do clã estava ciente disso e ainda mantinha sua alma, indicando que as almas deixam os corpos por conta própria. Ji-Han sugere que, pela forma como agem, esses corpos devem ser todos clones. Xion explica que pessoas comuns no abismo não poderiam sequer imaginar algo assim, pois isso requer o uso de alquimia e magia de nível avançado. Diante disso, como eles são capazes disso? Xion mesma responde, pela expansão quantitativa. Ji-Han compreende e conclui que recrutam para o culto pessoas com habilidades em alquimia e outras práticas mágicas, unindo-os pela conexão divina para compartilhar suas técnicas e conhecimentos, possibilitando esses feitos, como criar clones e controlar almas. Xion observa que o problema está se tornando cada vez mais perigoso e pergunta a Ji-Han o que deveriam fazer. Ele responde que é uma guerra total e não tem escolha senão enfrentá-los como puderem. Em outra cena, Yunhua observa as máscaras que estavam nos corpos dos figurantes que atacaram Ji-Han. Elas se encaixam nos rostos dos corpos caídos, e quando esses corpos recuperam a consciência com suas almas, Yunhua elogia o trabalho feito. O figurante que parecia liderar o ataque relata que o jogador realmente não é um ser comum. Ele se refere a Yunhua como santa e reconhece que o poder do jogador é muito diferente do dela, mas não há dúvida de que ele foi escolhido pela vontade do mundo, assim como a santa. O figurante sugere uma mudança na abordagem, indicando que precisam de mais tempo, pois um conflito agora resultaria em perdas significativas. Yunhua compreende e pede a opinião de todos.
As máscaras se comunicam telepaticamente com ela, e Yunhua relata as opiniões divergentes: punição, restrição, compromisso. Todos têm muitas opiniões, mas precisam decidir apenas uma coisa. Ela ergue a palma da mão para cima, onde uma luz molda uma nova máscara, e declara que a decisão já foi tomada. Punição. De volta à cena de Ji-han, ele está dentro de uma barreira ilusória com Shi-yun e a líder do clã. Ele pergunta a Shi-yun se deve prosseguir, e ela encoraja-o a fazê-lo. Ji-han então conjura sua magia. Roubo, absorção, mana, amplificação, eternidade. 5 esferas de luz são convocadas e desenham um pentagrama no chão sob o corpo da líder dos Yunhon. A energia começa a pulsar dentro do corpo dela, e Ji-han finaliza com skill de roubo eterno. Uma energia avermelhada irrompe do corpo da líder do clã, sendo sugada para fora dela e convergindo em direção a Ji-han, tomando a forma de uma pequena esfera. Essa esfera se transforma na essência do punho da chama espiritual. Shi-yun pergunta o que aconteceu, e Ji-han explica que, agora que o poder da líder do clã foi tomado, ela se tornou uma pessoa comum. Apesar de ainda estar bem treinada fisicamente e possuir conhecimento em artes marciais, sua energia foi completamente extraída. Shi-yun não demonstra felicidade, mas também não vê alternativas. Ela comenta com Ji-han sobre a bizarra habilidade que ele possui. Ji-han entrega a esfera contendo a essência do poder da líder do clã para Shi-yun e sugere que ela a consuma para ficar mais forte. Surpresa, Shi-yun questiona o significado disso. Ji-han afirma que ela precisa fortalecer-se e, portanto, deve consumir a essência. Ela sugere que seria melhor direcionar esse poder para ele, mas Ji-han insiste que ela deve herdar os poderes do clã Yunhon, para os quais está mais preparada. Shi-yun concorda e consome a esfera contendo a essência do punho da chama espiritual. Ji-han pergunta como ela se sente, e Shi-yun responde que ainda está assimilando. Mesmo apenas olhando para ela, Ji-han percebe que Shi-yun está consideravelmente mais poderosa, e a energia que ela emana é notavelmente diferente. Ji-han observa atentamente Shi-yun, enquanto ela assimila o poder recém-adquirido. A aura ao redor dela começa a se transformar, passando do vermelho para o azul, e finalmente para o branco. Quando a transformação parece estar completa, Ji-han se volta para Shi-yun e pergunta como ela se sente. Shi-yun reflete sobre as mudanças e como agora pode colocar em prática o conhecimento teórico que antes possuía. Ela expressa sua admiração pelo quão incrível é essa transformação. Ji-han, intrigado, ativa o observador para verificar os status de Shi-yun. Ele fica surpreso ao ver o título Deusa de Yunhon, um título concedido àqueles que transcendem a chama do espírito divino, resultando em um aumento de 500% em seu poder. Impressionado, Ji-han observa que o nível dela agora é 99, e suas habilidades estão em um nível muito superior ao seu próprio. Shi-yun, surpresa, pergunta se ela realmente aumentou tanto, e Ji-han confirma que sim, suas habilidades aumentaram várias vezes em comparação com antes. Shi-yun reconhece que é compreensível, pois ela se sente muito mais forte. Entretanto, Ji-han nota algo incomum na lista de habilidades dela. Há um campo com pontos de interrogação. Ele questiona o que isso poderia significar. Shi-yun identifica o Yeonhon Yeong e Yeonshindan como a possível origem desse poder. Lembrando as palavras da líder do clã, ela confirma que é de fato a arma definitiva deles. Contudo, apesar de ter esse poder dentro de seu corpo, Shi-yun admite não saber como ativá-lo. Ji-han indaga se isso a tornaria substancialmente mais forte. Confirmada por Shi-yun, ela explica que esse poder possibilita transcender as chamas divinas espirituais, permitindo ao usuário compreender o verdadeiro significado dos Yunhon. No entanto, ela menciona que só começaria a aprender mais sobre essas habilidades em uma década. Questionando seus próximos passos, Shi-yun pergunta o plano de Ji-han. Ele propõe um ataque à base do culto, revelando uma estratégia de guerrilha: atacar, capturar, recuar, roubar habilidades, consumi-las, atacar novamente e recuar. Shi-yun concorda em testar esse método. Em outra cena, Yun-hwan está no berçário do culto, observando as crianças brincando do lado de fora. Um sorriso ilumina seu rosto
ao ver a alegria delas. Num flashback, ele lembra de uma viagem familiar às montanhas, onde seus pais e sua irmãzinha Yunhua estavam juntos. Um acidente no rio mudou suas vidas para sempre, deixando-os órfãos. Apesar da tragédia, Yunhuan assumiu a responsabilidade de cuidar de sua irmãzinha. Sua dedicação era evidente em todos os momentos. Com o tempo, eles desenvolveram habilidades especiais que lhe permitiam se comunicar com ela, mesmo a longas distâncias. Esse vínculo especial entre eles só cresceu ao longo do tempo, fortalecendo-se ainda mais. Com o passar do tempo, a habilidade cresceu ainda mais. Quando Yunhua estava no segundo ano do fundamental, eles chegaram até a trocar de corpos. Essa experiência trouxe imensa felicidade para sua irmã, pois no corpo de Yunhuan, ela podia caminhar novamente. No entanto, essa habilidade só funcionava para Yunhua. Quando Yunhuan estava no corpo dela, ficava inconsciente, mergulhado em um sono profundo. Apesar disso, ele nunca se importou com seu próprio desconforto, fazendo tudo pelo bem de sua irmã. Por estar adormecido durante esses momentos de troca de corpos, Yunhuan nunca soube desse incidente. Foi somente quando alguém apareceu diante de Yunhua e lhe entregou uma máscara que as coisas começaram a mudar. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos.